dá início assim à segunda celebração dos 76 anos. Parabéns pelos 76 anos que vocês estão fazendo, né? Todos nós, gente, não precisa ficar aborrecido não. Todos nós como igreja, que estamos completando hoje com 76 anos, né? Nossa igreja foi organizada e uma história muito bonita. E por isso nós estamos celebrando ao nosso Deus. Vamos então orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento de culto, que seja realmente uma grande celebração ao Senhor, que nós possamos repreender todo e qualquer espírito de religiosidade, e que não seja uma atividade religiosa, mas seja sim uma celebração ao Teu santo e bendito nome, porque o Senhor é o Senhor da igreja. Ó Jesus, ó Senhor Deus, Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja está firmada na Tua palavra. Meu Deus, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor tem dirigido a nossa igreja desde os primeiros momentos em que aqueles irmãos se reuniam ali debaixo daquela árvore, e até hoje o Senhor é o firme fundamento da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Muito obrigado pelas ações poderosas, misericordiosas, bondosas do Senhor ao longo desses 76 anos. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que se converteram através do trabalho dessa igreja, que se converteram através das mensagens que ouviram, se converteram pela instrumentalidade desta igreja. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os seus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Expectativas de fé. Este povo aqui muito bem. Seu Espírito ele vai derramar. Uma igreja forte edificar. Calor de sua glória, vem, Senhor, sua história. Através da nossa vida, teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. O que a Igreja Batista do Cajuru para você? Vamos ouvir? Algumas pessoas falaram: o que a Igreja Batista do Cajuru para mim? A Igreja do Cajuru, para nós nos sentimos acolhidos aqui, como se fossem estrangeiros terra estranha. Uma coisa muito joia para nós. É uma casa, onde não tem
família e amor. Foi nessa igreja que eu ainda pela primeira vez ouvi a palavra de Deus. Sinto-me honrado de pertencer a essa família. Para mim, a Igreja Batista do Cajuru é amor, porque quando a gente chegou aqui, a gente foi bem acolhido, graças a Deus. É grande importância para a nossa vida. É uma família para mim, para minha família também. Amamos a Igreja do Cajuru. É um tempo onde se louva, onde se tem comunhão, onde se tem amor, mas acima de tudo onde se tem a presença de Deus. A Igreja do Cajuru para mim é tipo uma casa. Com certeza a Igreja Batista do Cajuru, os irmãos, a comunhão em Deus, em Jesus, tem ajudado a edificar a minha vida e a minha família. Para mim, a Igreja Batista do Cajuru é como uma família. É uma delícia fazer parte dessa igreja. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Hoje nosso momento de oração é de gratidão a Deus pelos 76 anos da nossa igreja. Ontem nós oramos aqui no momento de gratidão para o irmão Luiz Costa, mais de 60 anos membro da nossa igreja. Se converteu aqui tem atuado. E agora nós queremos orar falar do presente da nossa igreja, do momento presente. Eu quero convidar aqui para ficar ao meu lado os pastores da igreja, né, da nossa equipe pastoral. Quero também convidar aqui à frente os irmãos que estão aqui atuando, estão hoje aqui, e vou pedir para virem também aqui à frente os líderes de células e os líderes de ministério. Os líderes de células, eu não avisei isso, eu mesmo quis fazer isso sem avisar nada a ninguém, então nem todos estão aqui. Os que estiverem aqui virão. Se não estiverem, os líderes de célula, líderes de ministério, venham aqui à frente, mas é rápido, gente. Corre aí um pouquinho mais, aqui em cima, tá? Aqui em cima, comigo aqui. Todo mundo aqui. Então, os pastores estão aqui, o pastor Michael, nosso pastor de adoração. O China não é o mais novo em idade na equipe, mas é o mais novo em tempo, chegou aqui há pouco tempo, nosso pastor de crianças, pastor Junão, Valdeir Júnior, que é o pastor de área de ensino, e o pastor Vanderlei, que trabalha com jovens e células. E aqui esses irmãos que têm trabalhado com liderança do ministério, eles chamam de diáconos também, que estão presentes, para verem aqui quem é da diretoria da igreja, o presidente, o vice-presidente, vem também. Nós vamos orar. Essa liderança representa hoje o presente da igreja, não é? O momento em que nós estamos vivendo, pela graça do Senhor, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos mantido aqui juntos, Deus tem feito da nossa igreja uma família espiritual, e Deus tem grandes desafios diante de nós, mas muitos desafios estão diante da nossa igreja nos próximos anos. E aqui está o grupo que representa então a nossa liderança atual. Eu vou convidar para orar aqui uma adolescente, porque se tem um ministério hoje na igreja que representa muito bem o nosso presente, é o Ministério de Adolescentes, que está fazendo um trabalho extraordinário aqui em nosso meio. Então vamos chamar o Igor. Cadê o Igor? Ele vai estar aqui, ele vai orar a Deus, representando então esse presente. Adolescente não é futuro, graças a Deus, na igreja. Ele é presente. Aqui na nossa igreja, os adolescentes têm sido presentes. Cada vez que nós batizamos aqui, sempre tem uma maior parte de adolescentes, e os adolescentes estão fazendo um culto aqui toda sexta-feira com mais de 100 adolescentes. Eles têm 11 células de adolescentes nesse grupo, nessa campanha. Então, eles representam muito bem o presente. Nada melhor então do que um adolescente, não é? Ainda mais que um adolescente ser bonito igual o Igor, né, gente? Não é? Então, vamos orar nesse momento, orar para que, agradecendo a Deus por esses 76 anos da nossa vida. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus, por mais um dia do Senhor. Eu gosto de transportar na sua casa, para as pessoas, eu amo e te agradeço, Deus. Eu venho te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nessa campanha, Deus, e tudo que o Senhor ainda há de fazer, Deus. Eu venho te agradecer por cada vida aqui, Deus, por cada diácono, por cada líder de célula, Deus, por cada pessoa que está aqui, Deus, servindo ao Senhor, Deus. Eu
Eu venho te pedir ainda, Deus, porque eu sei que o Senhor sempre está do nosso lado, Deus. Eu sei que o Senhor sempre está nas decisões da nossa vida, Deus. Eu venho te agradecer por um início, Deus. Eu venho te pedir também pela palavra, Deus. Eu venho te agradecer por tudo, Deus. Até pelos 66 anos da igreja, porque 76 anos já é alguma coisa, Deus. Eu venho te agradecer por toda essa galera que está aqui. Deus, te agradecer também pela oportunidade de estar aqui para a gente servir, Deus, te louvamos. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe grande e ricamente todos vocês que representam esse presente. Irmãos, podem sentar. Está conosco nesses dias Eduardo Silvana, grandes amigos, a dupla que tem louvado a Deus por esse Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, não é? Eles estão louvando a Deus nessa campanha também conosco. Vamos ouvi-los. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Queridos, eu no culto da manhã, de alguma forma, me sinto mais perto do Senhor. Me dá a sensação de que eu não tive tempo ainda de pegar aquelas cargas costumeiras que eu tenho o hábito de pegar todo dia, colocá-las nas costas e carregá-las. Logo de manhã, a minha sensação é de que sem essas cargas é como se eu visse o meu Senhor mais de perto. Eu queria que você pensasse nisso. Às vezes a gente esquece que o jugo dele e o seu fardo são suaves e leves. Às vezes a gente é que complica tudo um pouco. Nesse espírito, a gente quer adorar o Senhor e dizer que não há outro Deus além dele. É tempo de amar, é tempo de amar. Hoje Cristo quer te amar, te abençoar. Cada dia que passa, vejo alguém que está a nascer, mas para muitos é o tempo de alguém também morrer. Essa vida é um mistério, é sim pra uns e pra outros não. Todos têm os mesmos sentimentos, mas cada qual uma situação. E rever o tempo que passou então, se unir em oração, abençoar você. É o que quero, Pai, Senhor, do tempo e das estações. Hoje Cristo quer te amar, te abençoar.
conosco o pastor Marcos Galdarte Correia, pastor da Primeira Igreja Batista em Madureira, no Rio de Janeiro. Como eu falei aqui, um grande amigo, né? Nós já nos conhecemos há muito tempo, fomos contemporâneos no seminário. Como ele disse ontem, eu não ia dizer, porque eu não ia me entregar muito com relação à idade, né? Mas ele mesmo disse que eu fui líder de adolescente dele, então vocês estão percebendo que ele também já não é tão jovem assim, né? Então, por aí vocês imaginam, o pai dele é uma pessoa muito especial também, pastor lá em Itaguari, um homem de Deus. Ele está aqui com a sua esposa, Soraya. Vou te apresentar de novo, muita gente não estava aqui ontem. A irmã dele que mora aqui em Madureira, aqui em Curitiba, aqui em Pemarciano. Muito bem, Márcia, seja bem-vinda. O Arthur e o Levi, aí, dois jovens bonitos aí, viu? Sejam bem-vindos à nossa igreja. E a Márcia também é esposa do pastor. Como é que é o nome dela? Raulinson. Tem pai que bota cada nome complicado nos filhos, né? Ele vai pregar aqui em julho, irmão. Vou chamar o pastor Raul para vir pregar aqui. Irmão, não fala isso para ele, que eu falo isso para ele. Então, o que eu quero dizer para a minha igreja, para a nossa igreja nessa manhã, é que eu conheço o pastor Marcos há muitos anos, muito tempo. Ele é pastor de uma igreja no Rio, uma igreja muito especial, uma igreja muito querida, e ele já vai fazer 20 anos de ministério naquela igreja. E há coisas que a gente não deve falar, mas vocês sabem que eu falo. O pastor Marcos, ele assumiu uma igreja que não parava pastor. Mas ele assumiu aquela igreja há vai fazer 20 anos naquela igreja. Então, o pastor Marcos é um homem de Deus. É uma pessoa que eu conheço há esse tempo todo, ele sempre foi uma pessoa muito fiel e dedicada à obra do Senhor. Então, nós estamos aqui, eu não preciso falar nem o título do pastor Marcos, é que ele tem. Eu não preciso falar, porque o título que ele faz, que mais o honra, que mais o alegra, é esse título de ser reconhecido por mim, pelos amigos dele, como um homem de Deus. Um homem de Deus. Marcos é um homem de Deus, e é uma alegria muito grande ter o Marcos aqui conosco nessa manhã para nos fazer a palavra de Deus. Amém? Você tinha que orar pelo Marcos para pregar essa manhã, que Deus o use poderosamente aqui em nosso meio, a vida dele seja uma bênção. Oremos. Pai nosso, queremos pedir que a vida do teu servo seja agora ungida, Senhor, para trazer a tua palavra que é viva e verdadeira, Senhor, e é eficaz. E que traga edificação para o teu povo nessa manhã, que traga edificação para esta igreja nos seus 76 anos, e que traga para nós, Deus, consolo e conforto do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que alegria estar com vocês neste final de semana, como pude encerrar ontem. Alegria muito grande estar aqui com o Val, Eneida e Vinícius. A Julinha está de férias no Rio, né? E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Hoje Deus nos deu um presente a mais, estar aqui com o Osiris também, que é amigão nosso, a casa dele é a nossa pousada em Curitiba, sabe? Então, coisa assim de hotel, né? E tal, A Márcia está dizendo aqui, Osiris, que era a pousada, entendeu? Agora com a irmã morando aqui e tal, então a gente fica mais dividido, né? Mas nós louvamos a Deus, conhecemos essa cidade há muitos anos e sempre no verão, nunca no inverno. Nunca no inverno. Como vocês também, eu sugiro que não queiram ir para o Rio no verão. Vocês vão conhecer o que é calor. Tá? O que é calor. Eu estive aqui no carnaval e achei quente, no normal. Achei bem quente no normal. Eu via muito curitibano aqui dizendo, está quente demais e tal, por 30 graus. Né? Vai lá para o Rio, pegar 50. 50. Não estou exagerando. Não é sensação térmica não, é 50
fervendo mesmo, marcando lá no termômetro. Uma coisa insuportável, né? Parece um maçarico, aquela sensação de maçarico. Né? Mas uma alegria muito grande estar com vocês nesta celebração de 76 anos. E hoje nós temos um tema despertando para falar do amor de Cristo. Dentro da campanha dos 40 dias que vocês estão celebrando, eu recebi o material de vocês e gostaria muito de compartilhar com vocês hoje Esther, capítulo 4, verso 14. Abra sua Bíblia. Esther 4, verso 14. Estamos todos juntos? Você sabe que Esther é um livro da Bíblia em que você não vai encontrar o nome de Deus, mas você vai ver Deus em ação do início ao fim. Do início ao fim você vai poder dizer: foi Deus quem fez isso. Aqui está a mão de Deus. Isso aqui é a obra de Deus. É a graça de Deus sobre o seu povo. Bem, Esther 4, verso 14, vai nos dizer então, estamos juntos, irmãos, amém? Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Meus irmãos, qual era a conjuntura de Esther? Qual era a situação que ela estava vivendo? Vocês devem se lembrar que Esther participou de um concurso do Miss Universo daquela época para ser escolhida como nova rainha no lugar de Vasti, que havia desonrado o rei na presença dos seus súditos, dos seus líderes do seu país. E então Esther ganhou aquele concurso, foi escolhida então pelo rei para ser a sua nova rainha no lugar da sua antiga esposa. E mais adiante você vai encontrar, basicamente no capítulo 3, capítulo 4, uma dificuldade muito grande entre o primo de Esther, Mardoqueu, e Amã, que era o maioral, era considerado o primeiro-ministro daquela época. Mardoqueu não se sujeitava a Amã, Mardoqueu não se curvava diante dele quando ele passava, e justamente por não se curvar, foi gerando um ódio, uma raiva muito grande no coração de Amã, e ele resolveu arrumar um jeito de acabar não somente com a raça de Mardoqueu, mas também com a raça de todo o seu povo. E ele então conseguiu convencer o rei para marcar um dia em que todos os judeus seriam exterminados da face da terra. Ele acabaria com todos os judeus, com toda a raça dos judeus. E é uma conjuntura terrível. Quando Mardoqueu tomou conhecimento disso, houve uma tristeza, houve um pranto muito grande, tanto na capital, Suzã, como também em todas as outras cidades, onde chegava a notícia, essas notícias chegavam com um cheiro, um gosto de tristeza, de angústia, de pranto, de lamento. Vamos morrer, há um dia marcado para a gente morrer, há um dia marcado para nós sairmos de cena, não participarmos mais da vida dos homens. Então, uma situação terrível. Eu fico imaginando, meus irmãos, se a situação da época de Esther não tem alguma relação com o nosso tempo. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, extremamente difícil. Extremamente difícil. E como isso tem mexido com o nosso coração. Nós vivemos um tempo com uma crise sem precedentes de valores. Aquilo que era certo deixou de ser certo para ser errado. Aquilo que era errado deixou de ser errado para ser certo. A família hoje, como instituição, tem sofrido ataques terríveis. Os heróis da nossa nação brasileira são homossexuais, que participam muitas vezes de reality shows, e o Brasil aplaude isso. E nós vivemos, além dessa miséria moral, uma miséria social sem precedentes, não apenas no Brasil, como no mundo. Nossos jovens da nossa igreja têm participado, alguns jovens da nossa igreja têm participado de algumas viagens de conexão, voluntários em campo,
especialmente no Haiti. Meu filho participou no ano passado e neste ano. E este ano algo que impactou muito ele. Eles entraram numa comunidade no Haiti, que é um dos maiores bolsões de miséria do mundo. Do mundo. O Haiti, só para você ter uma ideia, é o segundo país mais pobre do mundo. Eles entraram num bolsão de miséria, meus irmãos, e eles encontraram lá simplesmente numa fábrica, uma fabriqueta de biscoito de barro. Eles conseguem misturar barro com manteiga e um pouco de sal, colocam isso no forno e então utilizam para matar a fome. Isso não é história, meu filho vive nessa fábrica lá. E o que me deixa mais triste é que essa realidade do biscoito de barro já chegou aqui no Brasil. No Nordeste brasileiro, no Maranhão, já foi encontrado biscoito de barro. Para nossa tristeza. No Nordeste, existe biscoito de barro por causa da corrupção brasileira. Por causa da corrupção que não permite que o dinheiro chegue ao seu destino, que o dinheiro dos impostos que nós pagamos aqui no Sul, no Sudeste, chegue lá no Nordeste para abençoar aquela parte da nossa nação querida. Mas essa corrupção que atinge o Maranhão, atinge o Rio de Janeiro, atinge o Paraná e todos os estados brasileiros, destrói a nossa nação, porque a corrupção é a mãe da miséria. É justamente ela que gera toda a miséria que nós vivemos hoje. Uma situação, um quadro pior ainda do que os biscoitos de barro no Haiti, foi o que eu vi no domingo passado com a nossa igreja. Marcos Grava, que é coordenador da conexão, esteve com a nossa igreja no ano passado, e ele disse que, além da fábrica do biscoito de barro lá, algo que mexeu muito no coração dele em outubro do ano passado. Em outubro do ano passado, eles tiveram uma outra caravana no Haiti, e eles entraram numa região em que passaram 3 dias ali trabalhando com aquela comunidade, e depois voltaram. Pela primeira vez haviam entrado naquela região, e quando eles voltaram, o pastor local disse a ele o seguinte: vocês conseguiram entrar naquela comunidade? Ele disse: conseguimos. Pois é, ali atrás existe um hospital americano para aidéticos. Para aidéticos. E aconteceu um fato muito interessante lá nesse hospital. Como o hospital começou a perceber que precisava auxiliar na alimentação daqueles que estavam sendo tratados, eles começaram então a dar cestas básicas para ajudar a repor, né, o estado de nutrição daquelas pessoas. Sabendo disso, a comunidade em volta, pessoas que não eram pacientes, né, com HIV, não eram aidéticos, invadiram o hospital. Invadiram o hospital. E eu e você podemos pensar o quê? Atrás de quê? De comida? Não. Eles entraram no hospital atrás de seringas contaminadas e começaram a se contaminar com o vírus da AIDS, assim mesmo que aos seus filhos. Porque ali eles estavam escolhendo entre morrer de AIDS ou morrer de fome. Porque se a aidético tem direito à comida, então, pelo menos, a gente vai comer. Você tem noção do que é isso? Tem noção do quanto a gente precisa se despertar para falar do amor de Cristo? Vivemos, queridos, uma miséria espiritual terrível, que o ser humano, seja rico, seja pobre, seja milionário ou miserável, more em uma mansão ou more num casebre, num barraco de palafita, ele encontra-se do mesmo jeito diante de Deus, perdido, sem Deus e sem salvação. Na verdade, todos estão perdidos, não importa a sua condição social. Não importa a sua condição social. O que vale é a sua condição espiritual. Diante de Deus, todos nós teremos que prestar contas diante do Senhor. Todos nós teremos um dia que olhar para o rosto do Cordeiro. E por isso a realidade hoje é que o ser humano, sem Deus, sem salvação, encontra-se perdido. Os avivamentos da história do cristianismo foram movimentos em que o Espírito de Deus pôde levar o povo ao despertamento para o cumprimento da sua missão, pôde levar o povo a sair da sua zona de conforto
e de fato cumprir o seu propósito no mundo. Todos os grandes avivamentos conduziram o povo de Deus a um estilo de vida evangelístico, a um compromisso em compartilhar o amor de Deus com o seu próximo, compreendendo que Deus não apenas deseja nos salvar e nos levar para o céu, mas deseja que a gente chegue lá no céu com muita gente, com muitas outras pessoas. Por isso precisamos de um avivamento que nos leve de volta à missão, ao propósito original de Deus. Eu fico imaginando, meus irmãos, que naquele dia o Senhor vai nos perguntar o seguinte: você fez o que eu lhe mandei fazer? E talvez a gente diga: mas eu fiz um monte de coisa, Senhor. Tá, tudo bem, mas você fez o que eu lhe mandei fazer? Eu mandei que você fizesse discípulos. Eu mandei que você fizesse discípulos. Senhor, mas olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas aquilo que eu mandei você fazer, você fez. Quantas vezes, queridos, a gente se perde com um monte de coisas? Quantas vezes a gente enche a nossa agenda com uma série de coisas? Mas aquilo que Deus nos mandou fazer, que Jesus nos mandou de fato fazer, a gente não faz. E que frustração será aquele dia? Nós apresentarmos a Deus um relatório com uma série de coisas que nós achamos que deveríamos ter feito, mas não fizemos aquilo que Ele de fato nos mandou fazer. James Hunter diz que naquele livrinho, O Monge Executivo, que amor não é aquilo que a gente sente, mas aquilo que a gente faz. Amor é aquilo que a gente faz. Amor é uma atitude. A história de Esther muito se aplica a esse contexto. E por isso eu queria dizer para vocês que para uma conjuntura como esta, nós precisamos falar. Mardoqueu mandou dizer a Esther o seguinte: se de todo te calares. Ou seja, se você se calar, Esther, se você se calar, Deus vai dar o jeito dele. Mas para você vai sobrar simplesmente a frustração de não ter participado desse grande movimento de libertação do nosso povo. O que vai sobrar para você é a frustração de ter ficado de fora. Por isso eu gosto muito daquela frase de Ana Alzira, que fala o seguinte: Deus, por favor, não me deixe de fora daquilo que tu estás fazendo no mundo. Não há privilégio maior do que participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu não quero ficar de fora, e você, por favor, não queira ficar de fora. Porque a nossa vida só encontra razão, só encontra significado dentro do propósito de Deus. Você só vai encontrar realização pessoal para aquilo que você tem como chamado de Deus para a sua vida, fazendo o propósito do Senhor. Por isso, não se cale, não se cale. Fale e fale. Precisamos falar. Isso pode ser um pouco complicado para algumas pessoas que se acham um pouco tímidas e têm dificuldade de falar para pessoas desconhecidas a respeito da sua fé. Mas Jesus disse o seguinte lá em Marcos 1, verso 17: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Porque aqueles homens eram apenas pescadores de peixe, mas seguindo a Jesus, com a convivência com Jesus, com o relacionamento com Jesus, eles se tornariam pescadores de homens, de pessoas. Naturalmente, eles não eram pescadores de homens, eles eram pescadores de peixe. Mas com a convivência com Jesus, eles se tornaram pescadores de gente, pescadores de pessoas para o reino de Deus. E é justamente esse relacionamento com Deus, essa convivência com o Senhor, que vai tornar a mim e a você pescadores de gente, pescadores de pessoas. Deus vai nos tornar, porque nós não somos naturalmente assim, mas Deus vai trabalhar em nós para nos fazer assim, fazer aquilo que nós precisamos ser para a nossa geração. Para a nossa geração. Outro detalhe é que se você tem dificuldade para falar de Jesus às pessoas que você não conhece, a pessoas estranhas, eu gostaria de lembrar a você que a maior parte das pessoas entrega a sua vida a Cristo pela instrumentalidade de alguém conhecido, pela instrumentalidade de um amigo, pela instrumentalidade de um parente, de alguém do seu relacionamento. Então você precisa começar justamente com as pessoas com as quais você convive. Você precisa começar a clamar a Deus pelos seus familiares.
Dentro da sua casa talvez exista alguém que não tem um relacionamento com Deus, que ainda não conheça Jesus do jeito que você conhece. Você precisa dobrar o seu joelho e clamar a Deus para essa pessoa. Talvez lá no seu trabalho, na sua repartição, na sua escola, na sua faculdade, onde você está, haja pessoas que certamente ainda não tiveram encontro com Jesus. E essas pessoas precisam ser alvo do seu amor, da sua atenção, precisam ser alvo do seu carinho. E outro detalhe mais importante ainda, precisamos falar. Mas o que é que fala mais? O que é que fala mais? A nossa vida fala mais do que as nossas palavras. Alguém já disse, aquilo que você vive fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. A nossa vida pode se tornar um bloqueio para aquilo que a gente fala. Quando há incoerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive, certamente a gente não consegue testemunhar. A gente não consegue alcançar o objetivo do nosso testemunho. Você não pode se calar. Você precisa falar. Falar com a sua vida. Falar com o seu testemunho. Pedro vai dizer, por exemplo, para as mulheres cujos maridos não são crentes, que elas precisam ganhar os seus maridos sem palavra. Pelo seu procedimento dentro de casa, pelo seu procedimento, pelo seu jeito de ser, pela sua maneira de viver. A sua vida não pode se calar, ela precisa falar, e ela precisa falar alto. Precisa falar alto. Muita gente hoje tem tido a oportunidade de se relacionar com evangélicos, e essas pessoas, na verdade, precisam se relacionar com gente que seja referência de Deus, gente que seja referência de uma vida com Deus, de um compromisso com Deus. Se Esther se calasse, o povo sofreria. Será que a tragédia que enfrentamos hoje no nosso país e em vários outros países do mundo, em nossa geração, não é o resultado de uma igreja muda, uma igreja que tem se calado, não apenas a igreja do Cajuru, mas a igreja brasileira? Será que nós, como crentes, não temos nos calado? Se você se calar, Esther, se você se calar, quantas coisas estão acontecendo hoje porque nós temos nos calado, porque a nossa vida não tem falado? Precisamos falar. Para uma conjuntura como essa, precisamos falar. Para uma conjuntura como essa, precisamos também entender o propósito de Deus para nós. Foi para uma conjuntura como essa que Deus colocou você nesta geração. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Você é alguém planejado por Deus. Você foi colocado por Deus nesta geração para atender aos propósitos dele. Você foi colocado na sua família para ser uma bênção para a sua família. Você foi colocado na sua turma de amigos para ser uma bênção, uma influência benéfica na vida desses amigos. Você foi colocado ali na sua repartição pública, no seu local de trabalho, na sua empresa, para ser uma bênção no seu condomínio, para ser uma bênção para as pessoas que estão ali. Você foi colocado neste mundo para testemunhar de Jesus e mostrar com a sua vida a diferença que Ele tem feito na sua vida dia a dia. Você não pode ser como uma sepultura invisível a respeito pela qual os homens passam sem perceber. Jesus disse que os fariseus naquela época eram como sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passavam sem perceber, sem notar que havia compromisso com Deus, que havia um relacionamento com Deus. Isso me faz lembrar de uma família e de uma moça que trabalhou na casa de uma família durante alguns meses e levou vários e vários meses para descobrir que aquela família era uma família cristã. Você imagina? Todos os dias dentro da casa. Todos os dias dentro da casa. Até que um dia o telefone tocou, ela atendeu, a sua patroa estava em casa e a pessoa do telefone disse: então diga a ela que foi a fulana da igreja. Eu não sei. Nós precisamos, queridos, entender o propósito de Deus para nós e sermos instrumentos de Deus. Nós não podemos ser como sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem perceber. As pessoas que convivem conosco precisam perceber que nós amamos a Jesus. Precisam perceber que nós temos um compromisso de vida com Jesus.
Precisamos perceber que nós estamos devotados a Jesus. As pessoas que se relacionam com você precisam perceber o quanto você ama Jesus e o quanto você as ama. Precisamos ainda, queridos, numa conjuntura como essa, aproveitar as oportunidades. As oportunidades. Ninguém poderia ter acesso ao rei, exceto Esther, mesmo correndo risco, ninguém teria condições de falar com o rei sobre o que estava acontecendo, exceto Esther, que estava lá dentro do palácio. Isso faz lembrar, por exemplo, de Neemias, que era copeiro do rei, tinha acesso livre e restrito ao rei, foi servir o vinho do rei, com o coração triste. O rei virou para ele: o que aconteceu com você, Neemias? Houve algum problema? Ele disse: não poderia estar triste sabendo da miséria que está a minha cidade lá em Jerusalém. O que você quer? Ele aproveitou logo o momento, disse: Sua Majestade, por favor, eu quero isso, preciso fazer uma viagem, preciso de um tempo de licença, eu preciso voltar. Estava tudo já na cabeça de Neemias. Ele aproveitou aquela bola que deu e partiu um golaço, e voltou para Jerusalém e foi instrumento de Deus. Esther estava dentro do palácio. Deus nos coloca em determinados lugares simplesmente para cumprirmos a nossa missão. Lá no seu local de trabalho, nas salas de aula, onde você está, na sua turma de amigos, onde você está é exatamente onde Deus plantou você e quer usar você para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Isso me faz lembrar de um irmão de nossa igreja que foi hospitalizado com uma situação bem grave, mas mesmo em uma situação bem grave, ele teve a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa que estava ao seu lado. Só que no dia seguinte aquela pessoa morreu. Ele disse: obrigado, Pai. Obrigado, que eu aproveitei a oportunidade. Isso me faz lembrar também de um moço chamado William Wilberforce, que foi colocado no parlamento inglês. E Deus o usou para levar à Inglaterra a abolição dos escravos. Grande parte da riqueza da Inglaterra vinha do comércio de escravos. Grande parte. E Deus usou aquele moço. Durante 18 anos ele trabalhou, ele lutou ali no parlamento inglês para a libertação dos escravos. Deus usou de uma forma tremenda. 4 dias antes da sua morte, ocorrida no dia 29 de julho de 1833, a lei de emancipação foi promulgada, dando fim definitivo a toda a escravidão na Inglaterra. E os ingleses passaram a usar a sua força bélica simplesmente para impedir até mesmo que outros países viessem a desenvolver a escravatura. Que coisa tremenda! Deus quer nos usar onde Ele nos colocou. Deus quer nos usar onde Ele nos plantou. O que importa de fato é que você esteja atento ao que Deus quer fazer com a sua vida e através da sua vida. Precisamos pedir a Deus ainda coragem para correr riscos. Esther chegou mandou dizer ao Mardoqueu o seguinte: olha, você sabe que ninguém pode se aproximar do rei se não for solicitado, se não for convidado. E se alguém se aproximar dele e ele não levantar para ele o seu cetro, certamente essa pessoa vai estar convidada. Já há vários dias que eu não sou chamado à presença do rei. Mas Mardoqueu disse: você não pode se calar. Você precisa ir lá falar com o rei, mesmo diante de uma situação como essa. E ela disse: então vocês vão orar, vocês vão jejuar, e eu vou depois fazer o que eu tenho que fazer. Se eu tiver que perecer, eu vou perecer. Mas eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Paulo disse a Timóteo, meus irmãos: por esta razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou de equilíbrio. Creio que precisamos aprender muito com algumas pessoas que não abriram mão de correr riscos para expressar a sua fé, para compartilhar o amor de Deus com tantas pessoas que estão ao seu redor. Uma história muito interessante aconteceu no ano de 1900. Um missionário canadense chamado Jonathan Goforth experimentou algo parecido com o que houve com os judeus na história de Esther. Ele era missionário na China, justamente na época que surgiu a Revolução dos Boxers, e todos os missionários foram expulsos da China.
E ele foi mandado embora da China também, mas ele se recusou a sair da China. Ele e sua família foram afrontados, sofreram perseguição, passaram por tantas dificuldades, mas ele perseverou e disse: será que não foi para isso que Deus me mandou aqui? Será que não foi para um momento como este que eu precisei estar aqui? Isso me faz lembrar, por exemplo, de Ana Alzira, quando explodiu a guerra em Angola. Todos os missionários saíram, mas ela disse: eu vou ficar. Eu vou ficar. E ela conta que eu estava falando com o pastor dela no Brasil, no telefone, quando o pastor ouviu os estrondos das bombas. Mas ela permaneceu ali. E foi um testemunho poderoso para aquela nação, de alguém que realmente estava comprometido em levar a transformação àquela nação. Isso me faz lembrar de David Bryan, um jovem órfão de saúde frágil que viveu nos Estados Unidos no século XVIII. Ele foi alcançado pelo avivamento que aconteceu na faculdade de Yale em 1738. E ele se motivou a falar de Jesus para os índios. Em certa ocasião, estava perdido na floresta, com seus joelhos dobrados ali, orando e falando com Deus, pedindo ao grande Espírito de Deus, quando ele, sem perceber, os índios o cercaram, e tendo cercado, pensaram em matá-lo, mas quando ouviram a sua oração, mudaram de ideia, o levaram com honras para a sua aldeia, e ele pôde pregar o Evangelho para aqueles índios. Morreu novo, com 29 anos de idade. Com 29 anos de idade. Mas a sua biografia influenciou homens como William Carey e como muitos outros servos de Deus, que foram instrumentos de Deus para a transformação deste mundo em que vivemos. A história de Bryan traz consigo uma mensagem simples e radical. Quem está no centro da sua vida? Você ou Deus? Os seus planos, os seus sonhos, os seus interesses pessoais ou os planos e interesses de Deus para a sua vida? Para uma conjuntura como essa, precisamos pedir a Deus coragem para correr riscos. Para uma conjuntura como essa, precisamos também clamar pelo auxílio do Senhor. Pelo auxílio do Senhor. O tema dessa campanha, a divisa dessa campanha, segundo Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo, você se lembra? Pode falar comigo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Será que a terra brasileira não foi sarada porque está faltando o joelho dobrado, porque está faltando oração? Isso me faz lembrar de uma outra história de Thomas Butch. Em 1988, ele e sua esposa foram para o Quênia e começaram a pregar o Evangelho ali, numa cidade próxima a Nairobi, e cidade de Kiambu. E eles chegaram lá e começaram a fazer movimento de oração, de pesquisa, sem abrir uma igreja, sem iniciar propriamente um processo de abertura de uma igreja. Passaram 6 meses em oração. Depois de 6 meses, descobriram que o grande problema daquela cidade era uma feiticeira que assolava aquela cidade. E eles então gastaram mais 6 meses com os joelhos dobrados, orando, clamando a Deus por aquela cidade. O índice de criminalidade era altíssimo. A situação era terrível naquela cidade. E eles começaram a orar, e orar. Aquela feiticeira foi embora daquela cidade. Eles começaram a orar pela conversão daquela mulher, ou então para que ela saísse daquele lugar. Ela saiu. A atmosfera espiritual do lugar mudou completamente. Fizeram uma conferência evangelística, 200 pessoas aceitaram a Cristo de uma só vez. Ergueram uma igreja ali com mais de 5 mil membros, numa cidade que hoje tem cerca de 14 mil pessoas, 14 mil habitantes. Imagine a influência dessa igreja naquela cidade. Imagine só. Isso porque aquele povo de Deus ali resolveu orar a Deus. Precisamos dobrar os nossos joelhos. Isso precisa ser todos os dias. Precisa ser todos os dias. Fico me lembrando, meus irmãos, de Jesus ali no Getsemane. Ele virou para os seus discípulos mais íntimos, mais próximos e disse: vocês não puderam vigiar comigo pelo menos 1 hora? E nós temos dito à nossa igreja que 1 hora é o mínimo que nós podemos oferecer a Jesus por dia em oração.
Um dia, uma irmã disse para mim, pastor, então eu posso gastar metade com leitura da Bíblia, metade com oração? Não, irmão, é 1 hora só de oração. Mas só de oração é só de oração. E é todo dia. Todo dia, pastor, todo dia. A gente tem que orar pelo menos 1 hora. Se a gente quer ver realmente mudança nessa realidade, mudança nessa conjuntura, a gente precisa dobrar o nosso joelho. Tem que ser todo dia, porque o Evangelho é para todos os dias. Você acompanha dia a dia com Deus. Traga Deus para o seu dia a dia. Deus não pode ser confinado a ocasiões especiais. Deus não pode ser confinado a finais de semana, irmãos. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o quê? Eu ouvi algumas pessoas dizendo, cada dia. E às vezes a gente pula cada dia. O Evangelho é para cada dia, é para todos. O Evangelho não é para domingo, irmãos. O Evangelho precisa ser vivido na segunda-feira, irmãos. Na terça-feira, na quarta-feira. Muitas vezes nós vemos o Evangelho como se ele fosse uma roupa especial. Uma roupa especial que nós usamos, tiramos do cabide e quando voltamos para casa penduramos de volta. E nós confinamos, portanto, a determinados ambientes, a determinados dias, determinadas horas, determinados momentos. O Evangelho é para todo dia, a oração é para todo dia. A gente precisa clamar a Deus todos os dias, para que Deus de fato liberte as nossas cidades, para que Deus transforme as nossas cidades. E, em último lugar, queridos, gostaria de dizer a vocês, para uma conjuntura como essa, nós precisamos revelar a nossa identidade. Nós precisamos revelar a nossa identidade. Esther, quando casou com o Assuero, ela não disse que era judia. Mas diante daquela conjuntura, houve um momento em que ela disse, eu sou judia. Ela revelou a sua identidade. Ela revelou a sua identidade. E nós vivemos uma conjuntura em que você precisa revelar a sua identidade. Você precisa dizer, eu sou cristão. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou servo de Jesus. Eu estou comprometido com Jesus. Nós precisamos revelar a nossa identidade por onde passarmos. Precisamos revelar a nossa identidade. Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse que o mundo aguarda a criação, aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Há várias interpretações, inclusive do ponto de vista escatológico a respeito desse verso, mas eu gostaria de dizer para você que o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus hoje, agora. Que eu e você nos manifestemos ao mundo como filhos de Deus, como gente comprometida com Deus, comprometida com a missão que Deus nos confiou, em compartilhar o amor de Deus com tantas e tantas pessoas. Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 9, verso 22, para a gente encerrar. Antes de ler, deixe-me fechar a história. Eu disse no início que você não encontra o nome de Deus no livro de Esther, mas você vê Deus agindo, Deus em ação. Aquele homem que, para encurtar a história aqui, eu gostaria de encorajar você a chegar em casa e hoje com o dever de casa, antes de entrar na semana sobre despertando para falar do amor de Deus, você hoje à tarde gaste o tempo lendo o livro de Esther. Mas são 10 capítulos, mas olha, são 10 capítulos pequenininhos. É bem verdade que no livro de Esther você vai encontrar o maior versículo da Bíblia. Tá? Mas você vai encontrar capítulos pequenos. Então leia hoje à tarde. Reúna a sua família, quem sabe, e faça a leitura do livro de Esther. Você vai ver uma história que você não consegue parar de ler. Tá? Uma sentada você vai ler, com certeza. Tá? Então, para encurtar a história, Amã havia planejado um dia para extermínio de todos os judeus, só que esse Amã acabou morrendo, né, sendo enforcado da forca que havia sido preparada para Mardoqueu. Esse Mardoqueu tornou-se simplesmente primeiro-ministro do reino e mudou a história completamente. Aquele dia que havia sido marcado para extermínio de todos os judeus, marcou o
dia foi um dia marcado para a vitória dos judeus sobre todos os seus inimigos. Que coisa tremenda! Isso é Deus agindo, isso é Deus atuando a partir de um povo que ora, a partir de um povo que jejua, a partir de um povo que dobra os seus joelhos e clama a Deus pela transformação dessa realidade. E aqui, em Esther capítulo 9, versos 20 a 22, diz que Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa, de alegria, de troca de presentes, de ofertas aos pobres. Meus amados, porque Esther atendeu o propósito de Deus para a sua vida, aquele dia foi mudado de um dia de tristeza para um dia de festa, para um dia de celebração. Um dia que estava destinado para ser um dia de tristeza, tornou-se um dia de alegria e de vitória. Um dia que estava destinado a ser um dia de luto, tornou-se um dia de festa. Deus quer usar você, meu irmão, para restaurar a sorte do nosso povo. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua família, Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar o seu sofá. Deus quer usar o seu orçamento para transformar dias de luto, dias de tristeza, em dias de festa, em dias de celebração. Para muita gente. Para muita gente nessa nação. Você quer se colocar à disposição de Deus para isso? Feche seus olhos nesse momento. Glória a Deus por isso. Queria só que você dissesse para Deus: Deus, pode contar. Deus, estou à tua disposição. Deus, eu quero sair da minha zona de conforto. Quero sair da minha zona de conforto. Quando eu disse, Esther, se você se calar, Deus vai dar o jeito dele. E Deus tem dado o jeito dele, porque, como nós inclusive ouvimos hoje pela manhã, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Não podem ser. E se Ele não puder contar comigo, com você, Ele vai dar o jeito dele. Ele vai dar o jeito dele. E o que vai sobrar para mim e para você, sabe o que é? É simplesmente a frustração de termos gasto a nossa vida inteira vivendo em função dos nossos interesses pessoais. O pastor Paulo falou que aqui talvez nós tenhamos futuros pastores. Eu queria me dirigir a você, meu irmão, que entendeu o chamado de Deus na sua infância, que enquanto criança, enquanto adolescente, você disse: eu vou ser um missionário, eu vou ser um pastor, uma pastora, eu vou ser um servo de Deus. Mas talvez essa convicção do chamado de Deus tenha sido sufocado por tantas e tantas coisas, por tantos e tantos sonhos pessoais que vieram e sufocaram essa convicção que havia dentro do seu coração desde a sua infância. Está na hora de você voltar àquela convicção e dizer para Deus: Deus, se tu ainda quiseres usar a minha vida, eu estou à tua disposição. Talvez eu tenha que renunciar a muitas coisas, mas eu quero fazer a tua vontade, porque vida nós só temos uma. Eu e você só temos uma vida. E nós não podemos desperdiçar. Nós não podemos deixar de lado o propósito de Deus. E a vida só faz sentido, a vida só vale a pena dentro do propósito de Deus. Não há felicidade, não há realização pessoal fora do propósito de Deus. Não há.
Você quer dizer sim para Deus? Pode contar comigo, Deus. Pode contar com a minha profissão, a profissão que tu me deste. Eu quero devolvê-la a ti. Pode contar com ela, sim. Pode contar com os dons que tu me deste. Eu quero devolvê-los a ti, na forma de ministérios. Pode contar comigo, Deus. Para que muitas e muitas vidas sejam alcançadas pelo teu amor.